E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui, hoje já é dia 5/2, 14h07 da tarde. Deu uma parada aí na madrugada, mas estou continuando agora. Mas aí vocês vão ter o vídeo bem completinho, beleza? Assim que eu energizei a placa, ela não ficou funcionando, né? Eu desligava, botei um interruptorzinho aqui só pra gente ligar e desligar, mas não está incluso no orçamento, ok? Então ligava, desligava e nada de beleza? Oscilar. Estou aqui com agora cabeamento. Aqui, como eu não estou ainda com a bateria de 24 volts e nem com a tensão de 15 volts, aliás, nem com a tensão de 24 volts, né? Mas eu estou injetando aqui uma tensão de 15 volts que vem direto do transformador apenas para teste, fazer aqui algumas regulagens, beleza? Já estou injetando aqui. Então, como a saída do transformador é AC, eu coloquei aqui um diodo para retificar, para transformar em DC, e os capacitores fazem aí o trabalho deles junto com os demais, beleza? Então, assim que eu energizei, a placa não funcionou e eu fiquei muito preocupado com isso, porque eu não costumo errar em projeto meu. Então, o que eu fiz? Eu tive que refazer essa fonte, tirei a bobinazinha, mas já vou colocar no local, coloquei aqui um jump no lugar, simbolizando a resistência de 0,1 R, beleza? E nada de funcionar. Eu troquei o chip, fiquei preocupado, porque um chip desse não é barato, é caro esse chip. Troquei e nada de funcionar, mas estava tendo uma tensão aqui de 12 volts. Eu troquei aqui um regulador de 12 para 8 volts, mais uma vez o mesmo jeito ficou. Fiquei preocupado, claro. Então eu fui verificar aqui a placa, se eu tinha cometido algum erro na hora que eu fui desenvolver a placa. E ao analisar a placa, eu não percebi erro nenhum. A placa perfeita, até porque eu não costumo errar, devido já ter um certo costume, né, de estar desenvolvendo placas. Então eu mexi aqui também nos tripó, nada de funcionar, e eu fiquei bastante preocupado. Olhei aqui nas duas fontes, tudo ok. Troquei o CI, como eu falei para vocês, tirei com o 7812, botei um 7808, ficou do mesmo jeito. Eu retirei e coloquei o 78012, porque esse inversor vai trabalhar com tensão de 24 volts de baterias. E eu fui dar uma olhada em todos os resistores, os capacitores poliéster, e tudo ok. Tirei também esses transistores daqui do local, mesma coisa, não mudou em nada, não oscilou, e eu fiquei bastante preocupado. E aí o que eu fiz? Simplesmente eu tinha cometido aqui um erro. Esse transistor, ele é um PNP e eu coloquei no local dele um NPN. Então na hora que eu coloquei esse transistor, ele é responsável para a regulagem do feedback na saída de tensão do inversor. Então quando eu coloquei aqui um NPN, ele simplesmente fechou um curto, mandou um sinal negativo para o chip, e o chip desativou os pulsos. Então eu não estava tendo pulso nenhum. E aí eu fui dar uma verificada, analisar, e eu percebi que era simplesmente um transistor que eu tinha colocado errado. Eu fiz aqui a substituição e, como vocês podem ver, esse é o resultado, oscilando perfeitamente, tá ok? Então eu tô aqui com a entrada de 15 volts AC, retificado, fica um pouco mais de 15 volts DC, passado pela fonte, alimentado, fica aqui 12 volts no circuito oscilador, tá? Aqui eu já estou aqui com os pulsos em tempo real. Então, estou tudo conectado aqui. Os cabos estão tudo no local. Parece meio bagunçado, mas é isso aí. Então eu coloquei também, pessoal, 12 MOSFET de cada lado. Eu falei para vocês, nunca coloque um só, porque se o transformador que vocês vão colocar no teste for muito forte, se for um transformador de grande potência, na hora que você ligar o inversor, ele vai reconhecer como fosse um curto, porque a resistência do transformador é tão baixa, que ele vai entender como fosse um curto, e vocês vão estourar os MOSFET sem sombra de dúvida, beleza? Então coloquei aqui 2 de cada lado para dar um reforçozinho. Mas o transformador que eu vou colocar aqui na saída é um transformador, eu vou estar verificando qual o transformador que eu tenho aqui, só para teste, claro, para estar colocando. Após eu verificar que está tudo ok, aí sim que estarei colocando os demais MOSFETs. Eu coloquei com resistência de 1K, mas a resistência aqui, pessoal, ainda corre o risco de eu trocar por um valor menor, entre 100, aliás, entre 10 R ou 1000 R, no caso 1K.
Então, um exemplo, se eu precisar de mais tensão para o gate do MOSFET, eu vou diminuir a resistência, ou seja, em vez de colocar 1K, eu posso colocar 680R, 460R, 220R, 330R, até mesmo 100R ou 10R, beleza? Então, quanto mais tensão eu necessitar, menos eu vou reduzir essa resistência. Um exemplo, pela quantidade de MOSFETs, eu preciso ter uma tensão de pelo menos 5 volts para chavear todos eles igualmente. Na hora que eu colocar todos os MOSFETs, reduzir essa resistência, tá? Diminuir o valor da resistência, para que possa conduzir maior tensão através dela, para não haver aí um retardamento no chaveamento e no deschaveamento do MOSFET, para não causar aí a explosão do mesmo, beleza? Então é isso aí que vocês têm que atentar, porque muita gente está montando aí inversores e estão estourando por brincadeira, simplesmente por não entender, por não saber e por simplesmente se aventurar e não querer correr o risco de queimar material, fica com aquele medo, né, e acaba aí não tendo um êxito no seu projeto. Eu sempre digo, para quem quer aprender, não existe aula melhor do que a prática, porque vocês estão vendo realmente como as coisas se comportam em tempo real. Ah, mas eu coloquei no Proteus, coloquei no computador, tudo perfeito, tudo bacana. Meu amigo, no mundo real as coisas são tão diferentes que vocês nem imaginam, tá? Tudo vai envolver aqui o cabo, a corrente, se a tensão é estável ou não, se o fluxo de corrente pela placa está perfeito, juntamente com a tensão, porque para a gente ter potência, simplesmente é multiplicar entre tensão vezes corrente para você ter a potência. Então, a potência que eu tenho aqui no primeiro MOSFET, eu teria que ter também no último MOSFET. Por esse motivo, eu fiz aquele cordão de cobre, né, como vocês viram aí recentemente no vídeo anterior, para poder facilitar. E alguns projetos inversores, eu costumo também colocar braços de força. Esse daqui eu também deixei espaço para o braço de força, mas não será tão necessário, porque o próprio dissipador vai conduzir o dreno do MOSFET, beleza? Ou seja, a própria carcaça aqui, ó, do MOSFET é o próprio dreno dele, né? Então o próprio dissipador vai conduzir. Vocês não vai ser necessário a utilização de mica e nem bucha. Vocês podem aqui colocar diretamente no dissipador. Bacana demais para aqueles que vão adquirir essa placa, né? Para aqueles que já estão pensando, para aqueles que adquiriram, para aqueles que tiverem um problema semelhante ao meu, entre em contato comigo para que eu possa tirar suas dúvidas, tá? Que dúvida de um pode ser dúvida de outros também, beleza? Tá aqui o chipzinho que não coloquei errado, mas tá bom. Eu vou verificar se ele queimou ou não, tá? Mas acredito que não. Perceba que uma boa parte da placa ainda não está em funcionamento, simplesmente porque eu não coloquei ainda o transformador no lugar para poder gerar tensão entre 100 a 240 volts. Por esse motivo que essa parte aqui não está funcionando e nem nosso transformador de indução, beleza? Mas de antemão, corrigir aqui essa falha, foi uma falha minha por não ter atentado a isso, mas acontece, né? Mas minha preocupação foi maior na parte do desenvolvimento da placa. Fiquei bastante preocupado, porque é um projeto que eu estou, assim, entre aspas, atrasado na entrega, e eu fosse parar aqui para fazer uma nova placa, seria mais ou menos aí mais 4 dias, e eu não tenho esse tempo. E acredito que o meu cliente também não. Se eu estou apressado, imagine ele, não é verdade? Então, pessoal, uma outra coisa também, pessoal, se preocupe com o design do projeto de vocês, pelo amor de Deus. Tenha habilidade, faça um projeto profissional, solde os componentes em pezinho, retinho, beleza? Aqui eu atentei em colocar até buches isolante no meio do transistor, simplesmente para questão de estética também, claro, mas tudo existe um motivo, beleza? Um exemplo maior, aqui eu coloquei aqui, ó, o cabo do meu multímetro no meio das pernas. Isso aqui é para me verificar a tensão que está injetada aqui, que é uma tensão de 12 volts. Então, se não tivesse essa bucha aqui no meio, eu não poderia fazer isso. E aí seria um pouco mais trabalhoso, teria que soldar ou algo parecido, entendeu? Então, como eu coloquei essa bucha no meio, esse isolante meu facilita de eu estar colocando aqui os cabos do lado esquerdo e do lado direito, sem provocar um curto no próprio transistor, porque isso aqui também custa dinheiro, e na hora que você provoca um curto nele, você sai queimando o chip,
sai queimando esse transistor, sai queimando também a fonte, e você também com certeza vai queimar todos os seus MOSFET. Então imagine a quantidade de prejuízo que vocês vão ter simplesmente por uma falha dessa. Então se atente em ter sempre cuidado ao montar um projeto de vocês, beleza? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas logo mais voltarei com mais novidades do projeto, tá ok?